Bom dia filosófico para todos. De manhãzinha cedo, assim, deserto, sem ninguém na rua, tenho feito uma caminhada filosófica, assim como os peripatéticos e assim também como Nietzsche, que era um filósofo que gostava de filosofar caminhando. Existe um conceito para isso que vem do francês, que é flanar, do termo flaner. O que significa flanar? Flanar significa, entre outras coisas, sair caminhando sem um objetivo definido, tentando observar as coisas, tentando dissolver-se nas coisas. Em geral, flanar, no conceito dos primeiros flanadores, acontecia nas cidades também, né? Porque na cidade você se dissolve a individualidade na multidão, a sua individualidade. Quando você começa a flanar na multidão, você dissolve a sua individualidade. Talvez fosse o caso de Aristóteles e sair como peripatético lá na Grécia, filosofando. Peripatético é um método filosófico de Aristóteles que significa algo como que filosofar caminhando. Mas a gente tem que lembrar também que Aristóteles, a gente vai saber disso, é o pai da biologia e talvez caminhando ele descobrisse muitas espécies de animais, muitas espécies novas de plantas, de botânica, né? Quem também caminhou e viajou muito foi Charles Darwin. Existem os caminhos de Darwin. Darwin saiu de navio pelo mundo tentando decifrar e catalogar coisas. Então esse método peripatético de Aristóteles, que é praticamente o pai da biologia, e também que de uma certa forma aparece em Darwin de outra maneira com as viagens, né? Aparecerá também no nosso Nietzsche, que a gente pode conversar um pouco mais sobre ele, porque ele era um filósofo que costumava flanar, onde quer que ele estivesse, seja como professor de Basileia na Suíça, seja como quando se afastou por licença médica, porque começou a apresentar problemas de cegueira, de visão, não exatamente ainda de cegueira, e ele foi para Sorrento, viver em Sorrento, passou 6 meses em Sorrento, uma cidade da Itália, e assim, nesses 6 meses em Sorrento, ele Malvida von Meisenbung, que era uma mulher, amiga dele, eles alugaram uma casa e passaram a viver juntos durante 6 meses. Ele, Malvida von Meisenbung, Porré e um aluno, né? E o cotidiano deles, quando eles alugaram essa casa, era um cotidiano de estudo, caminhadas e conversas. Sabe-se que provavelmente eles caminhavam pela manhã, dedicavam a manhã às caminhadas, né? Depois preparavam o almoço juntos, né? À tarde estudavam, provavelmente, e à noite se reuniam na sala para conversar sobre o que tinham estudado. Porré, Nietzsche, Malvida von Meisenbung e esse aluno, né? Disse que esse aluno de Nietzsche, na Universidade da Basileia, ele descascava as laranjas também, né? Bom, a gente não tem assim muita ideia do que era o cotidiano de Nietzsche, Malvida von Meisenbung, que era uma senhora da aristocracia, um espírito mais avançado, feminino da época, e seu amigo Porré, que é autor do livro A Origem dos Sentimentos Morais. Bom, enfim, o que se sabe é que depois dessa temporada de 6 meses em que Nietzsche estava de licença médica, pelos primeiros problemas que ele apresentou de saúde, que eram problemas ligados à visão,
ele conviveu com seus amigos lá na Itália, na cidade de Sorrento. Eles alugaram uma casa em Sorrento para conviver. E houve muita troca de ideias, né, enquanto eles estavam juntos. Era uma reunião de amigos numa casa, talvez até um Big Brother, né? Vamos brincar, pensar nisso, seria um Big Brother, mas um Big Brother intelectual e filosófico, porque eles estavam todos juntos dentro de uma casa, né? E criando, né, por 6 meses, dada a licença médica de Nietzsche, e também ao cotidiano, a ideia do século XIX, que é uma ideia em que as pessoas da aristocracia, não era exatamente o caso de Nietzsche, que ele era professor, né, mas elas eram livres. Eram livres. As pessoas da aristocracia eram livres. Livres do trabalho. Viviam, claro, de renda, de posses, mas não precisavam trabalhar, a maioria delas. É o caso da Malvida von Meisenburg, né? E por isso podiam dedicar-se ao ócio e à sabedoria. Infelizmente, é uma triste verdade. Não é fácil passar o dia inteiro trabalhando e conseguir também dedicar-se às atividades intelectuais e criativas. Enfim, estavam eles nessa casa de Sorrento que eles alugaram. E eu, todos os dias pela manhã, faço essa caminhada curta da minha casa até a minha vizinhança, uma caminhada de poucos metros, em lugares desertos, né? Para relaxar um pouco, para pensar um pouco, para fazer um pouco de filosofia, bem cedinho, quando o dia amanhece, como eu estou fazendo agora. E então vamos para o cenário da casa de Sorrento que Nietzsche e seus amigos teriam alugado. Gente, que casa estranha, parece um bar. Um bar fechado. Um bar com arame farpado. Seria essa uma casa de prisioneiros? Ou seria uma casa de espíritos livres? Esse é o grande desafio da filosofia de Nietzsche, a liberdade. A casa era, sim, uma casa de espíritos livres. A partir das trocas de ideias nessa casa, que poderia ser um bar, onde amigos estavam trocando ideias, um botequim, não era uma prisão. A partir da troca de ideias, dos almoços, do cozinhar junto, de uma vida em que se sentava à mesa junto e à noite se reuniam para conversar, esses espíritos foram ficando livres. Não que eles estivessem presos, mas a partir desse momento, dessa casa que eles alugaram em Sorrento, na Itália, Nietzsche criou, a partir daí, depois desses 6 meses de imersão nessa casa,
E com essas pequenas caminhadas ao redor, com essa convivência entre amigos, ele criou e começou a escrever e publicou, logo posteriormente a essa licença médica, o livro Humano Demasiado Humano, um livro para espíritos livres. Essa liberdade dos espíritos livres, né? Um pouco um pleonasmo, mas essa liberdade é o que almeja a filosofia. É poder sair da sua visão particular das coisas, poder libertar-se dos seus aprisionamentos, do seu mundo da caverna, né? Das cavernas que a gente carrega consigo, das prisões que a gente carrega consigo, sejam prisões de cunho social, da classe social que a gente nasceu, sejam prisões acadêmicas, prisões da escola, prisões do casamento. Como ser um espírito livre? Seria possível ser um espírito livre? Essa é uma pergunta fundamental para a filosofia. Seríamos nós livres de amarras que nós temos de várias maneiras, né? Existiria a possibilidade dessa liberdade, desses espíritos livres, que assim como aqueles que saíram da caverna de Platão ou da plateia das sombras, né? Puderam olhar o mundo de outra forma. Um mundo em que se celebra a vida, se celebra a potência da vida, a liberdade, a afirmação, a beleza, a força. Esse o convite que Nietzsche nos faz, o convite filosófico da filosofia nietzschiana.